Olá, guerreiros. Olá, guerreiras. Eu tava fazendo já muita coisa aqui no 3x e aí eu preferi já começar a gravar. Vou falar uma coisinha. O ChatGPT, eu uso ele para tradução, né? Muito melhor que o Google. Porém, prestem atenção a alguns detalhes. O ChatGPT, ele tenta interpretar o que você escreve na hora de traduzir e escrever da maneira local, né? Gírias, etc. Isso às vezes dá muito errado. Então, na hora de você pedir para ele traduzir, pede para ele não inventar, para ele não alterar palavras necessariamente, para ele manter as suas palavras. Por quê? Porque a outra pessoa sabe que você não é do país dela, entende? Então, eventualmente, se você e também não use gírias, etc. Tal. Use o vocabulário mais claro possível e tudo vai dar certo. Agora, diz pro chat GPT para ele não ficar alterando suas palavras e tentando dizer, interpretar o que você quer dizer. Mas que ele diga exatamente o que você disse, que ele traduza exatamente o que você pediu para ele traduzir. Dos jogadores. Ah, vocês não viram. Eu já estou tomando muitos ataques. É, deixa eu mostrar aqui. My Dead Horror. Socorro. Ó, tudo vazio, né? E tá morrendo uma tropa, três tropas, quatro tropas, porque às vezes não dá para tirar tudo. Mas outros jogadores se juntaram, né? O fato de eu não defender. E tudo isso é consequência de não ter os espiões na aldeia. Tudo isso é consequência de uma pessoa que conseguiu me espionar, né? Então, vocês vejam a importância do espião e o problema que dá quando você se permite ser espionado. Vou botar mais 30 aqui. Eu dei bastante ênfase nos cavalos. Eu vou até fazer realmente esse 60 aqui. 40, 1 e 12. O herói tá sem o elmo. Meu Deus. Vou ter tirado agora para poder fazer alguma coisa. Herói sem o elmo. Depois eu falo ali. A lista de farm tá funcionando belezinha. Aquele vermelho ali. Se vocês derem pausa, vocês vão ver. Aquele vermelho ali é armadilha. Então depois eu libero aquelas fotos que eu ia fazer aqui. Cavalo. Eu quero mostrar o 3x, que vai sair da proteção já já. Diferença, né? De 42 para 35. Muito grande a diferença. E eu conversei com o meu duo, porque ele não estava fazendo cavalo. Toda hora estava parando. E eu pedi realmente para ele priorizar. Tá me deixando desgostoso o fato das tropas toda hora ficarem sem fazer. Não pode ficar sem fazer. É tão simples quanto isso. Não pode. E pelo menos para o que nós estabelecemos, combinamos. Farmar. Aqui pela estatística, ó, eu sou o segundo no mundo. E aí eu repito, tá, gente? Essa minha aldeia é a segunda, tem o segundo exército mais forte do jogo. Alguns jogadores têm 3, 4 aldeias, que é mais efetivo para farmar do que você ter tropas numa aldeia só, tá? E eu falo muito sobre isso, principalmente quando eu estou jogando sem ouro. É preferível você ter um pouco de tropa e saber quando atacar e onde atacar, do que você ter um monte de tropa numa aldeia só, tá? Principalmente porque a catapulta, você, às vezes, se você quiser destruir realmente um alvo, você precisa de muitas. E você precisa de múltiplas origens, vamos botar dessa maneira. Só que você também tem que saber defender essas aldeias. Então não é como se você fosse ficar usando todas as aldeias de ataque de uma vez. Você apenas tem uma aldeia reserva para caso você perca aquela outra primeira ali e tudo. Só que isso também é custoso, né? Não é como se você fosse aumentar a armadura de todas. Enfim, tem toda uma estratégia envolvida e tem toda uma situação que, que exige ou permite, vamos colocar assim, você fazer mais de uma aldeia de ataque.
Tá, o que que eu falei, né? Eu vou pegar aqui esse bônus. Eu mandei mensagem, eu olhei a minha volta no mapa e mandei mensagem para todos os jogadores. Daqui a pouco, tá demorando um pouco, né? Eu começo a gravar, demora um pouco. Vocês veem, tá? Que eu deixo sempre, eu não deixo na janela, né? Eu boto quase a tela toda aqui, mas eu deixo em janela para eu poder ficar alternando de janela e vendo anúncio, sem o anúncio parar. Falei com esse Venom, falei com alguns jogadores aqui e, cara, eles nem responderam mensagem. Só quem respondeu mensagem foi esse é, Like aqui. Mais ninguém, tá? Venom não respondeu. Eu vou mandar depois outra mensagem para eles. E uma coisa, por exemplo, eu mandei mensagem para os jogadores, eles não responderam. Mandei mensagem rapidinho. Já deu uma tosse aqui. Eu mandei mensagem para esses jogadores, eles não responderam. Mandei para outros. Tem mais jogadores aqui, né? Para ali para cima, sei lá, para baixo. Eles não responderam. E eu não vou ajudá-los, a não ser que me ajude realmente a ajudá-los, caso eles precisem. Eles não responderam, nem responderam as minhas mensagens, tá? Não é que eles não vão ajudar porque não podem. Sequer responder. Mensagens enviadas, mandei. Uh, ó, para todos esses aqui, só esse aqui respondeu, né? Só o Sly que respondeu. É, esse aqui é porque um amigo meu, esse aqui, Área 51, estava pra entrar na guilda e um dos vídeos cancelou o convite dele. Eu mandei mensagem para perguntar o motivo e tal, essas coisas. Tá. Esse jogador aqui, Marco Polo, era um que estava na lista de farm e meu ataque começou a bater. E ele gentilmente mandou mensagem para eu tirar a aldeia dele da lista de farm, né? Em lugar de matar meus cavalos. Ele está relativamente distante, né, como se eu fosse atacá-lo, mas é o certo a se fazer quando você não é tão forte. Ele não é, tá? Ele não deve tropa assim tudo. Então, top 10 de farm aqui, ó, do servidor. Eu não estou farmando, o meu do tava online, ele saiu agora e eu não comecei a farmar. Estou em nono. Tava em oitavo, né? Mas realmente, culpa minha agora. Deixa eu botar ali para farmar. As aldeias já estão virando na tarde. Eu faço aqui, ó. Quando eu vou é, reabrir uma aldeia na tarde que foi cancelada, manda 30 cavalos lá, 50, só para se assegurar. E se eu bater uma vez só, eu vou matar logo o que tem lá, para não ficar depois perdendo tropa à toa. Pronto. Aí agora sim eu vou enviar a lista e vou reiniciar aqui o computador. E agora sim, 5 minutos. E agora, gente, vamos ali para a aldeia do 3x, né? 3x. Ponto. Deixa eu ver se eu quero fazer alguma coisa. Aqui eu vou estar falando com vocês. Isso aqui é um problema, né? Quando eu estou gravando agora, a minha internet está oscilando aqui, está dando algum problema também no cabo. Tudo acontece na mesma hora. Mas eu quis mostrar para vocês uma coisa, né? 3 minutos.
tirar o cabo e colocar de novo. Aqui, ó, eu não mexi, tá? Eu tô mexendo agora. Eu entrei, vi as coisas, fiz um café, não mexi para poder seguir do jeito que eu comentei com vocês, né, gente? Ó, tá lotado, tá lotado. Eu vi e me dá nervoso não mexer, sabe? Não é para fazer isso, né, gente? Mas eu, naquele estilo que eu falei para vocês, eu tô tentando. A produção vai acabar em 39 minutos. Eu tentei não mexer para poder mostrar para vocês isso, né? Lotou. Ponto. Aí aqui eu vou fazer a madeira, nível 10 aqui. Eu ver lá um anúncio. E aí sempre que eu quero continuar mexendo, quero, e eu não quero esperar, eu só duplico aqui a aba e tiro ela daqui. Bom. E aqui, ó, eu já tô com 6 mil de ouro, tá? E o que eu vou fazer? Eu faço isso às vezes. Só porque eu quero logo o bosque nível 10 e eu vou colocar outro nível 10, eu vou usar ouro para poder finalizar esses dois aqui e vou iniciar o esconderijo. Iniciar os esconderijos ali. E aí sim, vou passar aqui uma hora ativo nessa ponta, basicamente. Ativo do jeito, né, dando mais atenção lá pro 5x. Mas eu vou completar aqui pelo menos mais 3 esconderijos direto aqui, tá? Pelo menos mais 3 aqui. Mais um, mais dois, mais 3. Pelo menos mais 3. Para poder ter uma quantidade expressiva ali. Depois eu vou fazer muralha. Para poder ter dano nas tropas. Ou seja, o adversário perder tropa quando ele me ataca ali. Vamos esperar que eles não venham com catapulta logo. E também vou fazer defesa, né? Vou ficar upando o campo fazendo defesa, upando o campo fazendo defesa. Eu botei para vender algumas coisas, não agora, né? Ah, isso. Por que tem 6 mil ali, né? Aquela clava saiu por 4 mil e pouco, tá? E dessa vez, vale lembrar que eu não tinha a prata para eu mesmo dar lance e encarecer. Saiu por 4 mil sozinho, sozinho. Depois que eu consegui os 16 mil, 17 lá, né? E eu liguei o Clube Dourado e fiz botei 3 dias de bônus pro Plus. Ó, tava sozinho. O material vendeu por 1.000, o outro material vendeu por 1.000. Essa aqui de 50 de cura vendeu por 1.000 e pouco, de 24. É até possível que eu mesmo tenha comprado essa deixa eu ver. Fui eu mesmo que comprei, tá, gente? Aqui, ó. Por quê? Porque ela tava sozinha, isolada. E aí, tava saindo por 500 e pouco, alguma coisa assim. Eu falei, não vou deixar sair 5 mil, 50 postos de cura por esse valor, não. Aí eu botei 1.000 e pouco, que era o que eu tinha ali. E não dei lance na minha clava, porque ela já estava com 4 mil já. Ela já estava com 4 mil quando eu olhei, antes de sair. Então, eu não precisei impulsionar o preço dela. E aí, eu vou botar para vender de novo aqui. Lembrando, aqui no servidor, são 8. Então, meia-noite, 4 da manhã. Não, eu não vou. Né? Isso também é uma coisa para vocês repararem. Se sair daqui a 8 horas, vai sair por volta de 4. Eu vou esperar um pouco mais, até as 10 pelo menos, até as 11, talvez meia-noite. Aí eu boto para vender. Agora não é uma boa hora. Vai sair de madrugada. Até também, né? Só se você tiver online. Se você tiver online, é uma boa hora sim. Por quê? Porque você sabe ali qual é o seu. Mas como eu já vou fazer a troca, eu não vou ficar depois mexendo, eu não vou ter praça para 20 de ouro. Deixa eu ver. Eu acho que não dá para os dois. Ele não consegue os dois por causa do cereal. Vou botar esse cereal.
Tá vendo? Tá dando um delay. Delay até relativamente grande. Enquanto eu gravo. Tá, vou botar aqui mais uma madeira. Aí vou tentar aproveitar. Eu vou fazer o ouro. Vou fazendo ouro. Tem alguma coisa para eu fazer a mais? Nada disso. Veja, por mais que a gente fique na ansiedade de falar, pô, eu vou upar alguma coisa, porque vai sair rapidinho e tudo, até vou os espiões, que é a única coisa que no momento vale a pena eu upar, porque vai ter uma quantidade mais expressiva logo. Mas no geral, só mantenho, sabe, fazendo aos poucos e sem gastar desnecessariamente em cima de armadura. Vai com o tempo. Não tive que aumentar do paladino, nem tem paladino direito. Não tive que aumentar do lanceiro agora, não tem lanceiro direito, mas posso pegar esse recurso literalmente fazer de lanceiro. Não tem, jogar recurso fora, tá? Primeiro, você tem que ter tropa. Evita. Ah, vou aumentar a casa de ferragem para o nível 5, 6, 7, 8, 10. Gente, por quê? Por quê? Por quê? Não tem motivo nenhum. Ah, mas custa tão pouquinho. Faz mais um ou dois lanceiros. Faz mais um ou dois tropas. Não tem literalmente nenhum motivo para você fazer isso agora. Justamente porque custa pouquinho, custa pouco tempo. Aumenta campo de recurso. Faz outra coisa. E vale a pena fazer. Entende? Não gasta à toa assim esse recurso para fazer nada. Há circunstâncias? Há circunstâncias também. Onde, por exemplo, eu vou ficar online agora, então posso fazer coisas que demorem menos tempo e aproveitar esse tempo, né? Então, ok. Mas assim, é só por uma avaliação de que, beleza, vou estar ali e quero fazer algumas coisas aqui que demorem menos, para depois quando eu for sair eu botar as coisas que demoram mais. Mas ainda assim, sabe? É, não me agrada tanto a ideia, porque não tem propósito nenhum, sabe? Ele tá no 3 agora. E eu botar, antes de eu colocar tipo, os outros, né, que eu uso, as tropas que eu uso no nível 3, eu ficar aumentando isso aqui é de proposital, não tem propósito. Eu não vou ter as armaduras porque o guerreiro tá no nível 10. Eu tenho que pesquisar as armaduras. E eu ainda tenho dois ali para botar no nível 3 e um para botar, subir mais um nível, né? Sabe, subir dois níveis do espião. Então, ponto. Agora aqui, ó, já tenho 5 horas, 5 horas. Ah, e por que eu vou fazer logo isso? Ah, eu fiz uma lista de farm também, tá? Farm list. Eu fui no mapa, peguei todas as aldeias com menos de 70 de população, botei na farm list. E aí assim, ó, deu 42. Eu não vou conseguir farmar essa lista toda, tá? Eu fiz uma lista bem displicente. Porque, ó, tem alvo aqui, 35 quadros, que demora 2 horas pro salteador. E aí, o que eu vou mostrar aqui? Criar lista de farm. Eu fiz uma pro salteador. Qual a outra tropa que eu tenho? Eu consigo ficar é, defendendo os outros com essa quantidade de lanceiros que eu tenho? Não. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir essa lista de farm depois e vou criar uma lista para lanceiro. Aí eu vou botar dois. Não mostrar relatório com perda. Vou criar uma lista de paladino. Paladinos, cadê? Aqui. Dois também. Criar apenas relatórios com perda. E aí eu vou pegar depois aquela lista ali e vou dividir ela
com base nas tropas que eu tenho e no tempo. Eu posso perder esse tempo aqui. No tempo, sabe? É, essa lista aqui eu vou mandar com base em 1 hora, 30 minutos, 20 minutos. Aqui vai ser uma lista bem. Eu vou mandar assim de maneira bem espaçada. Então, desses 42 aqui, eu vou pegar 10 e vou jogar para cá, depois vou pegar outros 10 e mandar para cá, né? Qual outra tropa que eu tenho? Eu tenho 170 bárbaros, então eu vou pegar 5, gente. 5, 6 daqueles alvos e vou jogar para os bárbaros. Não é 10, não é 20, é 5. Para dar, para eles irem voltar e ter, e ficar a tropa na aldeia. Eu tenho 88 cavaleiros de Teutão que veio tudo em aventura. Vou pegar outros 5 alvos e vou colocar para o cavaleiro de Teutão farmar. 5 alvos para os paladinos. E depois eu aumento, porque o paladino eu vou ficar produzindo. E o restante eu deixo ali nos salteadores e pronto. Mas o ponto é esse, sabe? Vou ter a lista de farm ali com 50 alvos. E aquilo ali eu vou ficar farmando. E a gente vai ver depois o que vai dar, né? Eu vou poder mostrar que não estou farmando nada. É top 10 de farm. Para vocês verem. Ó, 0 de farm, 0. Né? Tem a semana aí para poder ver quanto que a gente vai farmar. Tem muita mensagem. Muita mesmo. Todo, falando, atenção a todos. Conta daquelas que estão mandando anúncio. Beleza, depois eu vou dar uma olhada nas mensagens offline, porque não gosto de abrir mensagem online. Assim, gravando. Não sei o teor, vai que é uma bronca, né? Passa vergonha na frente de vocês. Ponto. Vamos voltar lá pro fiz. Aí que eu vou fechar. Eu sempre abro só para poder, né, mostrar mais ou menos alguma coisa. Então, desde 5 minutos, vou fazer mais um. Vou fazer aqui direto de esconderijo. Preciso. E o que eu ia fazer mesmo era os espiões aqui e eu esqueci. Mas eu acho que não vou fazer os espiões. Vou fazer um pouco mais de lanceira paladino. Vou fazer paladino. E eu quero fazer os paladinos porque eu já tenho o martelo dele aqui. E farmar com ele. O dourado também, a importância dele é essa. É essa possibilidade de farm. Só para fazer 9. Mas aí eu vou equilibrar depois ali, né? E é importante manter recurso no herói. Tá? E aí, para manutenção desse recurso no herói, depois eu vou dar uma avaliada nos oásis que estão perto e eu vou colocar ali salteadores e, e cavalos teutões para farmar alguns oásis. Só que aí isso é perda de tropa, sabe? Vai perder tropa. Então, eu vou avaliar se é possível ou não. E eu já estou achando que não. Não tem oásis aqui perto o suficiente e nem os oásis corretos, que seriam os de barro, os de ferro, né? Os de barro e os de ferro, ó, pra você ver aqui, o de madeira ele vem bicho mais resistente do que o de barro, né? Muitas vezes. O de barro eu poderia, e deve ter mais gente atacando, então eu vou avaliar, né? Foi o que eu falei, que era provável que não. Porém, parece que já tem gente atacando. Então eu posso atacar espaçadamente assim, que não vai ter tanto bicho lá, quase sempre. Madrugada pode ser um problema, mas aí eu espero alguém limpar. Ó, isso aqui é legal, sabe? Aí eu venho aqui, ó, eu vejo como vai ser minha perda. Vou botar aqui 50-10. Sem herói, sem herói. Sem um herói. Ó, perde 5, é bastante, mas não é muito também, ao mesmo tempo, sabe? Então vamos sem. Repararam isso, né? Por que morreu mais? Porque eu matei mais também, entende? São 50. Ó, morreu menos tropa. Aí sobrou 3. Com 100,
acho que duas. Você morreu também mais um cavalo. O cavalo do aqui é forte. Então tem esse tipo de avaliação também. E lembra que eu falei, né? Quanto mais tropa, se maior a força é aqui, vai morrer mais daqui. Em proporção. Aqui morreu menos um e aqui morreu mais dois, mais quatro. E aí você avalia o custo disso, né? Apesar de... Só um segundo. Tia, fala só um pouco mais baixo, porque eu não tô gravando assim. Eu tô gravando. Aí você fala dentro do quarto, pô, se puder. Voltando. Quando você avalia, essas quatro tropas valem o cavalo? Não, as quatro tropas é mais barata do que fazer o cavalo. Tem que fazer a conta. Mas, enfim, agora só sobrou uma tropa. Ainda veio 900 de cada. Então, às vezes vale a pena. Eu vou não usar o cavalo e vou usar o herói para poder farmar isso. Porque eu quero recursos no inventário. Só por isso. 7. Vou mandar todos. Os 300 e pouco. Mais 5. Sabe? É até bom. Eu não vou farmar agora. Porque vai ter a proteção e eu vou começar o farm e eu não vou ir naquele oásis. Mas era só para dar uma amostra. Vou botar a aventura aqui e vou lá pro 5x. E eu já perdi o tempo do farm. Certamente. Pronto. Eu, né? Segunda aldeia. Deve estar podendo construir alguma coisa lá. E aqui nessa aldeia, vocês vão ver que agora eu vou ficar dando ênfase em subir os campos. E ponto. Ahn, vou aumentar bastante o armazém celeiro. Porém também porque eu vim para uma área que ela está livre de perigo, gente. Aparentemente está livre de perigo. Já conversei com um aliado aqui, né? Teve um cara que veio logo depois de mim. E lembro que eu falei, né? Aí eu já conversei com ele, demarquei aqui os oásis que ele pretende pegar para essa aldeia e para a próxima aldeia dele, que são esses aqui. E eu vou pegar esses aqui, né? Esse, esse, eu vou pegar esse e esse aqui. E também aqueles salteadores, né? E vou preservar os salteadores, porque depois eu vou precisar limpar esses oásis. E vai ser com as tropas lá, né? Então eu vou fazer por volta de 1000 salteadores, se bobear, só para poder perder eles aqui nesses oásis, para poder eu anexar, né? Os oásis para minha capital. Ó, 101 de população já. Já botei os dois oásis, dois para fazer, já. 16 minutos. Pronto, fechou. 29 minutos. Ah, por que ele não apitou? Eu acho que não apitou, né? Por causa da internet. A internet deu aquela travada e aí ele travou junto. Ponto. Pronto, mandei. 600 cavalos. Ahn, deixa eu ver. 58. Vamos fazer catapulta um pouco. Preciso das catapultas. Realmente preciso delas. Para limpar os 3 alvos que têm residência e estão matando minhas tropas. 3, 2, não, pau, 5. Normalmente eu já paro de farmar esse tipo de alvo, tá, gente? Eu boto espiões e. Mas por que eu não vou parar, né? Porque outros jogadores também estão atacando, então ele vai ficar. Ele não vai conseguir erguer. Já passou um tempo suficiente assim, e a quantidade dele. Só se ele fizer esconderijo. A maneira dele sair do problema é ele fazer esconderijo e não matar a tropa de ninguém, né? Ele fazer tropa e tirar. E já dá pra ver que ele não é inteligente o suficiente para tirar as tropas dele. Então ele tá produzindo
e tá morrendo. E vai ficar assim pra sempre. Adicionar. Essa inteligência que eu falei agora é sagacidade, tá, gente? Não é que o cara é burro, o cara não raciocina, o cara pensa. Tem que ser sagaz, pô. Né? A capacidade de pensar tudo que nós temos. Alguns usam. Né? E outros só estão aí. Né? O cara não tá. Eu quis dizer que não foi inteligente o suficiente, que ele não tá dando atenção pro jogo. Tão simples quanto isso. 40, 1. E isso também eu estava querendo dar uma mostrada para vocês, né? Eu vou acrescentando mais alvo durante as minhas passagens pelo mapa, né? Eu vou andando pelo mapa para ver as tropas ali que eu já... nesse tipo de situação, e eu vou achando mais aldeias para poder colocar na coisa agora. Eu já estou na lista a 40 quadras, basicamente, né? Até 50. Essas nem são boas de adicionar agora. Estou adicionando porque eu sei que eu vou continuar fazendo cavalos e eu vou alcançar isso aqui. Mas a minha lista, por exemplo, de 50 quadras, eu estou deixando ela desativada. A de 40 pode ser bom desativá-la. Isso aqui eu vou deixar com de 5 cavalos. Estou sendo um pouco estúpido em ter colocado na lista direto com 1. Era nível 2. Então dá para colocar aqui direto, sabe? Se tivesse já com o herói nível 4, sei lá, aí já teria vindo tropa, sabe? 78, nível herói. Herói nível 3. Aí aqui eu já não coloco. Por quê? Porque esse aqui já fez 3 missões, entende? Então eu vou adicionar ele na lista de espiar, de, de conhecimento. Pronto. Aqui eu vou depois dar uma outra olhada, mas não vou acrescentar mais algo de maneira inútil. Só vai servir para onerar ali a minha fila. Hum, o lugar que eu vou fazer minha terceira aldeia, lembrando que isso aqui é um setor de regiões, tá, gente? E uma outra coisa que eu preciso deixar claro para vocês é que eu tenho na minha cabeça, até agora, que eu poderia ter perdido essa aldeia hoje, eu poderia ter perdido ela ontem, e eu posso perder ela até amanhã. Eu pedi ajuda porque eu precisava de defesa, porque eu não fiz defesa. E isso aqui são das coisas, né? Quando você decide fazer tropa de ataque e não ter defesa, você está dizendo, né? Você não vai ter capacidade de se defender. No meu caso, eu tinha vindo com um amigo, seria a responsabilidade dele fazer tropa de defesa, mas a gente não consegue estar na mesma guilda. A gente conseguiu agora. Passou 3 dias a gente tentando os convites e tudo, e demorando, demorando, demorando. Isso levou a eu também não poder ajudar ele como sitter. Porque essa era a intenção. Eu ajudar ele como sitter para poder, nesse tempo que a gente está online, eu, meu duo, que a gente fica muito tempo online e ele não, a gente poderia ajudá-lo a desenvolver a conta dele. Então eu tô indo para minha segunda aldeia, pra minha terceira aldeia, e ele tá na segunda ainda. Não tem condições de fazer tropa, né? Então eu vou ter que ajudar muito ele no início para depois eu poder ser ajudado. Ah, e eu mandei para cá, era a área que a minha guilda pediu. E por que que eu tô vindo para cá? Tem até um cara aqui. Se o cara fizer os oásis, eu não vou brigar com ele pelos oásis, tá? Eu até gostaria de vir pra cá por causa dos oásis, mas não vou ficar brigando por causa disso. Por quê? Porque esse recurso possível, eu preciso brigar por isso. Se eu fosse um jogador de defesa em si, não farmácia, eu precisaria brigar pelos oásis sim. Os oásis vão ser muito importantes. Não é o caso. E eu vim pra cá por causa dos jogadores à volta aqui. Muita aldeiazinha pequena, e eu vou fazer a cavalaria espartana e vou começar. E vou ter farm à volta, né? Eu penso em criar, a partir daqui, uma outra aldeia de farm com cavalaria de defesa espartana. Que anda bem, rouba bem. Então, esse é o motivo pelo qual eu escolhi esta área especificamente.
Tem bastante aldeia aqui pequena para farmar, tá vendo? Muita mesmo. Isso aqui é um paraíso. Paraíso. Bom, a próxima área que a guilda quer é essa aqui em cima. Ponto. E essa área aqui em cima não tem nada. Né? O que eu vou colocar aqui? Uma aldeia gaulesa. Só de suporte. Mais nada. Uma aldeia gaulesa de suporte. Vou colocar bem por aqui assim. Não vou fazer questão de nada aqui. Talvez eu possa colocar aqui e pegar um oásis. Mas não vou fazer questão. Posso colocar aqui e ter acesso a esse oásis e aquele. Né? Mas aqui a coordenada não é boa. Mas é isso que eu vou tentar fazer. Tem tempo ainda para poder pensar nisso. Então não vou esquentar muita cabeça. Já tem gente aqui pra caramba. Então esses oásis aqui já estão meio que corridos. Esse local aqui era muito bom para uma aldeia única. Para farmar esses oásis. Sabe? Muito bom mesmo. Não vou fazer isso. Né? Talvez em uma outra gameplay eu vá dar esse tipo de ênfase em um farm igual aquele cara lá tá fazendo. Só para poder mostrar. Não vai ser o caso nesse servidor. Acho que eu já falei de tudo que eu deveria. Eu tinha que falar só. A única coisa que eu anotei foi isso, de ter conversado com o líder. E tá, eu falei e não falei. Por que eu queria falar sobre isso? Ó, esse aqui, já não tá vindo nada. Né? Já não tá vindo nada nele. Vamos ver. Essa amarela. Eu vou mandar. Ah, acho que já tá indo espiões nele. Deixa eu ver. Eu já troquei ele de lista. E já está para espionar. Se ele tiver com os esconderijo lá, eu vou só esquecer ele. E ponto. Tá? Essa é a sacada. Jogadores como eu, e eu tenho falado muito isso, como eu nesse momento, nessas circunstâncias, eu quero farmar. Eu não tenho tropa para ficar perdendo tempo com um jogador que está ativo. Eu quero farmar jogadores inativos e, como posso dizer, putz, tem vários jogadores inativos ainda. Não tem por que eu ficar insistindo num cara que entra praticamente, etc, tal, e botou os poderes na aldeia e vai poder fazer tropa e tudo mais. Enfim, vou só perder minhas tropas à toa, fazer viagem à toa. E aqui eu parei aqui pelo seguinte. Essa minha lista espiar agora são jogadores que eu quero espionar uma vez e eu travo, mas eu já sei que eu posso espionar. Essa daqui, de reconhecimento, todo dia, ou a cada 2 horas, 1 hora, eu tento espionar, mas são jogadores que estavam na proteção. Agora já não devem estar mais. Né? 4 horas mais ou menos eles saíram da proteção. Só que eu estava dormindo. E espionar constantemente são jogadores que eu vou ficar espionando constantemente mesmo. E esse espionar, às vezes, são jogadores ativos. E às vezes eu vou espionar as aldeias deles. Né? Como é o caso daquele pessoal que me ataca. Né? Eu já peguei algumas aldeias deles. Inclusive uma que eu consegui espionar com 100 espiões sem perder nada. E ele tem 2 espiões na aldeia só. Mas eu não vou ficar mandando 100 espiões lá direto constantemente. Ao mesmo tempo, não é uma aldeia que eu vou espionar só uma vez e tal. Não. Vai ser durante um período que eu vou querer ficar espionando ele. Então eu jogo pra cá. E aí às vezes eu ativo essa lista, fica mandando, aí eu desativo, ponto. Ah, além dessa aldeia com 100 de espiões, tem outros com um só. Então, é numa sequência. Eu quero saber o que o cara tá fazendo naquele horário ali e tal. Aí eu ativo essa lista. Você pode fazer lista para tudo. Bem, para tudo, para tudo. Basta você escrever. Lembrar você. Assim, agora cria uma lista lá e não coloca o nome direito. Não. Se habitua a fazer as coisas dessa maneira e logo isso vai ser uma prática muito boa. Como eu falei antes, parece muita coisa, mas isso aqui não é muita coisa. Isso é um catálogo. Né? Bom, esse aqui eu vou deixar constantemente e depois eu tiro ou passo para outro lugar. Enfim, posso mover esses. Tá. Antes disso, eu vou ver quanto é o herói dele. Herói nível 5.
É um bom farm, só que tá longe. Tá relativamente longe. Então, treinar constantemente, já volto. E acho que vai ser isso. Da disputa já tocou? Farmar. E é isso, acho que esse aqui finalizo por agora. Eu parei de farmar aqui usuários porque meu duo tava. A gente tava perdendo tropa, né? Quando eu tiver online eu vou farmar usuários, aí eu vou olhar eles, vou limpar de novo. E por isso só tem 6, gente. Poderia tentar colocar um monte aqui, mas não, eu não consigo gerir um monte. E tudo que eu preciso é ficar acumulando um pouco de recursos no herói para eu poder ter recursos no herói para essas aldeias que estão distantes. Então é só por essa finalidade aqui, ó. Quando a aldeia ela criar, eu tenho. Ó, o cara arrumou tudo. Isso aqui é outra coisa também que eu não gosto. Eu não gosto do escudo. O escudo é para se defender. Não é para ficar atacando ases, etc. Na minha visão. Né? Porém, também, como eu coloquei os atributos todos para recurso praticamente, e agora ele está colocando em força, o que também eu não acho bom. Ou você coloca tudo em recurso, ou você coloca tudo em força e usa o herói. Né? Eu boto 3, 8 aqui, para ele poder ter força para fazer as aventuras. Mas é recurso, gente. É recurso. Se você não vai ficar usando o herói, não tá online pra ficar usando o herói, você não vai ficar usando ele pra. Ele não vai ficar perdendo força, ele vai fazer aventura. Aí você usa uma pomada ali, duas pomadas e pronto. Vai fazer tarefas, vai passar ele de nível. Você não vai precisar dessa força. Na circunstância de não ficar usando o herói pra limpar o asa, né? Inclusive, pra demonstrar meu desagrado, vou usar um livro e vou. 8 pontos. O restante vai pra cá. Nível 6, 50. Pronto. Não usa o herói. E se usar, depois eu vou comprar outro livro. É só colocar os pontos de força ali e pronto. Ele colocou mais ouro hoje, né? E isso é questão do duo também. Sou um jogador mais ativo, mais experiente. É, então estou sempre jogando com outros jogadores. Mas eu não consigo colocar ouro nas contas. Então é isso. Sempre tento jogar com um duo pra gente se complementar. Bom, gente, vou deixar por aqui. Espero que tenha sido didático. Faltou do líder. É, Conversei com ele sobre qual era a estratégia da guilda para saber o que fazer, né? Aí coloquei lá naquela área e falei com ele que eu sigo as instruções da guilda, mas eu não sigo de qualquer maneira. Ele pediu aquela aldeia em Segóvia e é 200 quadras daqui. E eu já tinha explicado para ele que eu ia colocar não uma aldeia lá, mas duas. E depois eu iria para a próxima área. Só que a outra área é do lado, então ok. E ali é uma área que tem bastante aliados, então ok também. Não fosse o caso, eu ia fazer um min com duas aldeias pelo menos. Não ia para outra área logo em seguida. Não tem condições de eu abrir tanto meu jogo. É, Falta, às vezes, eu acho, para as lideranças, o entendimento de que você deveria designar grupos de jogadores para determinadas áreas. E não todo mundo fazer uma aldeia em um lugar, depois todo mundo fazer uma aldeia em outro lugar, depois todo mundo fazer uma aldeia em outro lugar, e ninguém consegue se defender sozinho, ninguém consegue se organizar sozinho. E você fica dependente de jogadores, esses que não responderam. E aí você faz o quê? Esse jogador, como eu, que é experiente, que sabe fazer as coisas, ainda assim, o que eu vou fazer com uma aldeia 200 quadras? Eu vou defender ela como, se alguém começar a me atacar lá? O que eu vou fazer com essa aldeia aqui, se a minha outra aldeia que pode dar suporte para ela, tá a 200 quadras? Então, é algo para se pensar. Eu não sigo cegamente. Se o cara não quiser entender, eu prefiro parar de jogar o servidor do que trabalhar entre aspas, com animais, né? Para não conseguir usar a capacidade dele de raciocínio. E eu sempre tento ser bem claro nas minhas mensagens, né? Então,
São realmente muitas mensagens trocadas, né? Aí ele abriu um pouco do plano da guilda, eu já tinha conversado com ele antes também, explicando o que vai fazer, o que vai fazer, e também explicando isso, né? Sendo claro, as minhas perguntas para ele sobre o planejamento não é para eu fazer o que eu quero, é para eu conseguir fazer bem o que eles querem. Fazer bem, com consistência, com segurança, de maneira consolidada, né? Que eu possa consolidar aquele planejamento e ser consistente. Íntegro seria a palavra. A minha conta se mantenha íntegra. É a palavra correta. E é isso, gente. Bye bye. Já passou muito tempo. Até a próxima.